Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, um programa da IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre o tema O Balanço Final da Vida. Você já parou para refletir a respeito da sua própria trajetória? Aquilo que você tem vivido e se de fato tem valido a pena? Aonde você tem investido o melhor do seu tempo, o melhor dos seus anos, o melhor dos seus recursos, o melhor da sua energia, é de fato o lugar certo? Que na conversa que nós teremos daqui a pouco com o reverendo Roster Guimarães Lopes, você possa ser conduzido nessa perspectiva de como a nossa identidade está estabelecida no amor de Deus revelado em Cristo Jesus e como isso traz um novo sentido e significado para a nossa existência. E logo na sequência nós ouviremos a mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, nos auxiliando a fazer esse balanço, assim como o apóstolo Paulo, ao olhar para a sua própria vida, fez dizendo: combati o bom combate, eu completei a carreira, a corrida e eu mantive a fé. Que Deus fale com você por meio desse programa. Olá, estamos de volta com mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o tema de hoje é o balanço final da vida. Você já parou para refletir a respeito da sua própria vida? Tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem vivido, você tem olhado para a sua trajetória e chegado a que conclusão? Tem valido a pena? Para conversar comigo hoje sobre esse assunto, tenho nos nossos estúdios o reverendo Roster Guimarães Lopes. Reverendo Roster, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, querido reverendo Rodrigo. E estamos juntos para conversar um tema muito importante sobre o balanço final da vida. Avaliar-se a si mesmo nunca é fácil, mas nós pedimos a graça de Deus para que quando cheguemos no dia final, possamos avaliar a vida louvando a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem dado. Muitas vezes, nós olhamos para a nossa própria vida a partir das nossas realizações, aquilo que nós conquistamos, seja em uma perspectiva financeira ou seja no ambiente do trabalho. E se nós focamos nestas perspectivas, nós corremos um risco muito grande de sairmos frustrados nessa avaliação, não é mesmo? Eu me recordo de um filme estrelado pelo ator Jack Nicholson, intitulado Confissões de Schmidt. E esse filme narra a história de um homem típico que passou mais de 40 anos na mesma empresa até chegar à sua aposentadoria, e ele percebe então que depois de algumas semanas ele não estava preparado para isso. Ele havia devotado toda a sua vida à sua empresa e ele decide então voltar a trabalhar. Só que quando ele chega na empresa, ele percebe que ele já havia sido substituído, tinha um outro funcionário mais jovem que ele, fazendo um trabalho melhor do que o dele. Ele olha para trás com angústia no coração, olhando para tudo aquilo que ele tinha feito ao longo de décadas, e chega à conclusão de que não tinha valido a pena. Mas a gente tem um exemplo bíblico que é contrário a esse, de alguém que olha para a sua própria vida e ao final diz: valeu a pena. Como nós podemos olhar para trás e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a corrida e mantive a fé? Pergunta desafiadora, hein, meu amigo reverendo Rodrigo? Esse texto de Paulo é muito impactante, o reverendo Hernandes vai abordá-lo. Mas é impressionante você ver Paulo se apresentando como um soldado, como um corredor e como um fiel depositário. E para conseguirmos fazer isso, em primeiro lugar, nós temos que viver para a glória de Deus. Nós temos que ter a consciência de que nós já não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos 20, 24, quando Paulo está se dirigindo a Jerusalém, onde vai ser preso e ficará alguns anos preso, até chegar a Roma, depois é liberto e preso mais uma vez no final, ele diz assim: pois em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então Paulo tinha como fim a glória de Deus, mas em segundo lugar, ele sabia qual era o seu chamado. Ele deixou de considerar a sua vida preciosa para si mesmo e queria completar a sua carreira, a mesma palavra usada no nosso texto. E o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, e o chamado dele era dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O problema de muitas pessoas, meu amado amigo reverendo Rodrigo, é que elas vivem com base na comparação com outros. E elas não avaliam a sua própria vida e percebem o chamado único e exclusivo que Deus tem para elas. Seria isso combater, então, reverendo Roster, o bom combate. Tem muita gente combatendo outro combate que não é aquele que ele deveria combater, seria isso? É lutando a luta de outro. E é muito importante porque muitas vezes as pessoas vivem com base na comparação, reverendo Rodrigo. E nós não devemos nos comparar porque Deus nos deu dons diferentes, talentos diferentes, personalidades diferentes, e Ele tem um chamado para cada um de nós. Todos nós temos que viver para a glória de Deus e uma vida piedosa, mas cada um de nós tem que cumprir o seu chamado específico. Se nós temos essa consciência, nós vamos viver para a glória de Deus, nós vamos servi-lo com todo o nosso coração e nós vamos olhar para trás e dizer como Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E usando ainda essa metáfora da corrida, né? Muitas vezes é importante a gente relembrar que a vida mais parece uma maratona do que uma corrida de 100 metros, né? É verdade. Muitas vezes, obstinadamente, a gente se joga nos primeiros metros acreditando que a gente tem que conquistar tudo e colocar todos os nossos esforços, e independente do que a gente tem que fazer ou por cima de quem a gente tem que passar para conseguir conquistar aquilo rápido, né? E às vezes a gente não olha para a vida como essa maratona de algo que Deus está fazendo em nós. E o propósito de Deus, efetivamente, nesse sentido, é nos levar na direção à maturidade. Mas para isso efetivamente acontecer, nós temos que ter o entendimento real dessa nossa vocação que está estabelecida a partir da nossa identidade. E talvez o problema seja exatamente esse, né, reverendo Roster? A gente colocar a nossa identidade em algumas coisas que são passageiras, seja o nosso trabalho, seja o nosso dinheiro, ou até mesmo os nossos relacionamentos, e não percebermos a nossa vocação a partir daquilo que nós fomos feitos por Deus em Cristo Jesus. Agora nós fomos feitos filhos de Deus e essa é a nossa verdadeira identidade. O quanto entender a nossa identidade a partir do Evangelho muda a forma como nós vamos traçar essa trajetória para olhar para trás e efetivamente dizer, né, que nós combatemos o bom combate, completamos a corrida e mantivemos a fé. Quando você entende bem a sua identidade, você sabe que você vive para a glória de Deus e não para você mesmo. Você sabe que você já foi comprado pelo preço de sangue e que o seu valor está no fato de que Deus te amou antes da fundação do mundo e deu o único filho dele para morrer numa cruz e pagar os teus pecados. Então, a sua identidade não está ligada ao seu próprio desempenho, mas você não pertence a si mesmo, você pertence a Deus. E quando você entende isso, você faz aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça-se tudo para a glória de Deus. Você já ouviu, e eu também já ouvi, de alguém que foi dizer a um pastor presbiteriano muito antigo, você viu como aquele jovem começou? E aquele pastor presbiteriano disse, a mim não me interessa como um homem começa, eu quero saber como ele termina. Amém. E que você acompanhe na sequência essa mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes à sua mente e ao seu coração dentro dessa perspectiva e que ao fazer esse balanço da sua própria vida, você possa ter a convicção de que você tem cumprido a sua vocação a partir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo,
ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Eu quero ter a alegria, o privilégio, a honra de partilhar com você a preciosa palavra de Deus para tratar de uma pessoa fascinante que tem influenciado a história da humanidade e que até hoje inspira, motiva, anima o nosso coração. Eu quero falar para você sobre o balanço final da vida. E vou basear esta mensagem na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Vamos ouvir a leitura deste texto. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo foi certamente o grande desbravador do reino de Deus. Ele foi o mais importante bandeirante do cristianismo. Ele, que outrora era o mais implacável perseguidor, vem a se tornar o maior propagador da fé cristã. Ele, que nasceu em Tarso, que cresceu e se fortaleceu em Jerusalém, vai tornar-se um missionário transcultural, plantando igrejas nas mais diversas províncias do Império Romano. Ele plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Ele foi um gigante de Deus no seu tempo, enfrentou todo tipo de luta. Ele foi apedrejado, ele foi fustigado com varas, ele enfrentou naufrágios, ele sofreu toda sorte de acusações levianas, ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado das cidades de Tessalônica e Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta. Ele chega na capital do império, preso, algemado. Esse homem trazia no corpo as marcas de Cristo. Era um homem já velho, pobre, era um homem que tinha deixado um legado para a história. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Agora, ele está preso pela segunda vez na cidade de Roma. Depois de uma larga folha de serviços prestados ao reino de Deus. Ele não encerra seus dias condecorado num culto de ações de graças, com a Assembleia dos Santos, trazendo-lhe palavras de gratidão, mas ele encerra os seus dias numa masmorra romana, na masmorra mamertina. Ele foi acusado de ser um bandido, um criminoso, um malfeitor. Os irmãos da Ásia, com medo da perseguição que caiu sobre os cristãos depois do incêndio de Roma, abandonaram Paulo. Os crentes estavam sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras. Até mesmo Timóteo, seu filho, mais próximo, estava com vergonha dele. Quando marcaram uma audiência para Paulo apresentar a sua defesa, ninguém foi a seu favor. E está lá o velho apóstolo, com as cicatrizes no corpo,
mas com a alma embandeirada, feliz, porque tinha a consciência do dever cumprido. E ele sai desta audiência sentenciado à pena de morte. Ao escrever o texto que você ouviu, ele já estava no corredor da morte. Já estava aguardando o dia da sua execução. E é nessa conjuntura tão sombria é que ele vai fazer o balanço final da vida. E ele começa assim no versículo 7, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Alguém já disse que não basta começar bem, é preciso terminar bem. E Paulo está terminando bem, porque ao olhar pelas lentes do retrovisor e fazer uma retrospectiva, ele entendeu que ele combateu um combate que valeu a pena, o bom combate. Não teve amenidades, foi luta do começo ao fim. Mas ele chegou a testemunhar assim, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse homem tinha um propósito de vida, era completar sua carreira, era continuar fiel até o fim. E agora, isso não é mais um projeto, agora é um testemunho de vida, eu completei a carreira. No meio de tantas vozes, de tantas ideias, de tantas propostas, ele manteve-se íntegro e disse, eu guardei a fé. Eu nunca vendi minha consciência. Eu nunca negociei princípios e valores. Eu nunca abri mão da verdade. Eu fui preso, açoitado, fustigado com varas, enfrentei toda a sorte de oposição do mundo e a carranca do diabo, mas nunca abri mão da verdade. Eu guardei a fé. Que balanço fantástico acerca do passado. Vida tranquila e segura, consciência limpa. Essa é a maneira como nós também deveremos, ou pelo menos deveríamos, fechar as cortinas da nossa vida. Mas Paulo, neste balanço final da vida, ele vai fazer uma descrição do seu presente. No versículo 6, ele diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a morte chegou, vou ter que enfrentá-la. Fui condenado. Muito embora ele era um cidadão romano e não sofria a pena de crucificação como sofreu Pedro, ele foi degolado. Mas imagine você alguém no corredor da morte, injustamente, acusado de um crime que ele não praticou, com a consciência tranquila, entendendo que não é Roma que vai tirar-lhe a vida, é ele quem vai se oferecer. Não para Roma, mas para Deus, como uma oferta de libação ao Senhor. A maior riqueza que um homem pode ter no final da sua vida é uma consciência tranquila, é um espírito quieto, sossegado, é saber que está tudo bem com a sua alma. E Paulo está assim, sem medo, sem drama, sem pânico, diante da carranca da morte, porque está entendendo que ele vai oferecer sua vida para Deus como oferta de libação. E vai afirmar ainda que não é a própria morte nua e crua que ele vai enfrentar, ele vai partir. Ele usa uma linguagem eufêmica para descrever a morte. Partida. A morte é uma partida. A morte é você se desvencilhar das cargas pesadas deste mundo, das dores, dos sofrimentos, das contradições, das lutas, das lágrimas. E você deixar tudo isso para trás, é descansar das suas fadigas. A morte para o cristão não é um pulo no escuro
no desconhecido, no incerto. Não, 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 não. A morte para o cristão é ir para a sua pátria permanente. Aqui somos peregrinos, aqui somos forasteiros, aqui não temos casa permanente, aqui não é a nossa pátria, aqui não está a nossa herança. A morte para o crente é fazer a última viagem da vida rumo à pátria celestial. A morte para o crente não é um momento de desespero, não. Embora a morte seja o rei dos terrores e o último inimigo a ser vencido, Jesus já arrancou o aguilhão da morte, já matou a morte, já inaugurou a imortalidade ao ressurgir dentre os mortos. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus não morrerá eternamente, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então Paulo tem convicção de que nesse balanço final, ele está indo para a casa do Pai, está mudando de endereço. Como aquele pastor que foi visitar um membro da igreja, já idoso, já nos últimos dias de vida, lidando com a enfermidade há longos anos. E o pastor perguntou àquele ancião assim: como é que você está, meu irmão? E o ancião respondeu: estou muito bem, pastor, muito bem. A casa onde eu moro está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para partir para a casa do papai. O céu é a casa do Pai. O céu é o lugar que Jesus preparou para aqueles que o amam. Então morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Lá é o paraíso, lá é o céu, lá é a casa do Pai, lá é o seio de Abraão, lá é a Nova Jerusalém, lá é o lugar onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai ter luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Paulo está tranquilo, porque o seu presente está resolvido com a convicção inabalável de que está voltando para casa, a casa do Pai. Mas, finalmente, neste balanço final da vida, Paulo vai olhar para frente, com a visão do farol alto, e não tem medo do futuro. Ele sabe que a guilhotina, ou melhor, a espada de Roma, não tinha guilhotina naquela época, a espada de Roma estava preparada para decepar sua cabeça. Ele não está com medo. Muito embora o juiz da terra, a corte romana, o tenha sentenciado à pena de morte, ele sabe que o reto juiz, diante de quem ele e todos vão comparecer, já o justificou. Não tem mais culpa sobre a vida dele. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Paulo tem certeza de uma coisa. Ele não está indo para ser degolado como a verdade máxima da sua vida. Não, não. Isso é apenas a conjuntura temporal. Na verdade, ele está indo, diz ele, é receber a coroa da justiça, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Este homem está com seu passado resolvido, com seu presente seguro e completamente satisfeito e contente, feliz e seguro em relação ao seu futuro. Agora eu pergunto a você, qual é o balanço que você hoje faz da sua vida? Como você avalia o seu passado? Como você avalia o seu presente? Como você avalia suas expectativas do futuro? Talvez a sua consciência está atribulada. Talvez a sua alma esteja inquieta. Talvez você esteja aflito, porque as coisas não estão resolvidas aqui dentro de você. Pois agora mesmo você pode colocar sua vida nas mãos de Jesus. Assim como Saulo de Tarso, que era um implacável perseguidor da igreja, foi convertido, se transformou no apóstolo Paulo, um assassino cruel, que mandou matar muita gente em Jerusalém, e ele diz isso lá em Atos 26, versículos 9 a 11.
Agora é um homem de Deus, um mensageiro da reconciliação. Esse milagre Jesus pode fazer na sua vida também. Libertar você, perdoar você, restaurar você, fazer tudo novo na sua história. E ao chegar neste final, você possa fazer um balanço e dizer: está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. O passado já foi perdoado, o presente já está assegurado e a glória está pela frente. Graça no presente, glória no futuro, perdão no passado. Tudo bem com a minha alma. Você pode hoje colocar sua vida nas mãos de Jesus e receber dele o perdão e a vida eterna. Eu vou orar com você. Deus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo testemunho do apóstolo Paulo, e eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem. Assim eu oro a Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha sido tão abençoado quanto eu durante este programa. Que você possa, de fato, olhar para a sua história, para a sua trajetória e perceber que aquilo que vale a pena, de fato, está relacionado a um relacionamento genuíno com aquele que nos amou, com aquele que nos criou, com aquele que é capaz de fazer novas todas as coisas. Que o Evangelho da Graça de Cristo Jesus, de fato, te auxilie em todo o tempo. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem se proposto a isso por meio deste programa: compartilhar com você a mensagem desse Evangelho. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Igreja Presbiteriana, nos procure em nossas mídias sociais, no @IPBOficial, ou mesmo em nosso site, ipb.org.br. Que você possa ali encontrar um pouco daquilo que nós acreditamos e também ser abençoado por essa perspectiva e entendimento de um Deus amoroso que graciosamente nos traz para Ele. Se você tem passado por momentos difíceis e tem refletido a respeito disso a partir desse programa, entre em contato conosco por meio do e-mail orepormim@ipb.org.br e nós vamos orar por você e com você, para que Deus te traga sabedoria e entendimento. Nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.